Tome seu lugar. Tome seu lugar, pode assentar. Boa noite, igreja. Graça e paz. Bom, queridos, eu quero nesta noite mais uma vez meditar na palavra do Senhor com você e pensando um pouquinho a respeito de toda essa série de ministrações que nós fizemos, né, de realmente vivermos, buscarmos essa transformação de mente para as nossas vidas, como nos orienta a palavra, e olhando todo, analisando cada contexto, cada palavra que aqui foi ministrada, nós chegamos a essa ministração de hoje, a essa reflexão de hoje, que eu quero compartilhar com você, que eu quero meditar com você por alguns minutos. Eu, sem dúvida nenhuma, foi algo que me impactou muito esse tema, né? O privilégio de como filhos de Deus, de como cristãos, de como herdeiros de Cristo, né? Podermos demonstrar a vontade de Deus, como nós vimos durante todas as ministrações aqui. Não há, né, outra forma realmente de vivermos, senão experimentando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero analisar com você nessa noite um outro aspecto enfatizado de um dos temas que nós, de um dos livros, capítulo e versículo que nós por várias vezes refletimos aqui e frisamos e repetimos e falamos em várias dessas ministrações desta série, que é Romanos capítulo 12, verso 2. Talvez você já saiba até de cor, porque desde a série Herdeiros nós usamos bastante esse capítulo, e eu quero enfatizar um outro aspecto que está nesta famosa passagem de Romanos 12, 2, para que nós possamos meditar nessa noite e mais uma vez sejamos tocados pelo poder da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, vamos ler juntos, é um versículo só. Se você quiser olhar aqui no telão, nós podemos ler todos na mesma versão. Essa é a versão da Bíblia NVI. Vamos lá juntos, 1, 2, 3. Não, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, bem forte. Não se amolde, mas transformem-se para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós citamos esse texto, né, pegando o finalzinho dele. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o texto ele começa dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Há um padrão lá fora muito, mas muito diferente do padrão das Sagradas Escrituras, do padrão que Deus tem para a nossa vida. E ele continua dizendo: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por que isso? Para que sejam capazes de experimentar, diga experimentar. E comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar e comprovar. E a palavra experimentar, ela também tem uma extensão no seu significado, que é a palavra aprovar. Ela sugere alguma coisa que foi completamente examinada, aprovada, ela é autêntica. É isso que também, é para esse significado também que ela leva. E é com essa pequena introdução que eu quero que você reflita nessa noite comigo.
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, mais uma vez, nessa noite, traz ao coração de cada um que aqui está, inclusive ao meu e à nossa mente, Pai, o poder que há na Tua palavra, para que mais uma vez as nossas mentes sejam transformadas por esse poder, pela Tua palavra, Senhor, e saiamos daqui realmente diferentes de como chegamos, porque o Teu Espírito Santo trouxe mais uma verdade poderosa da Tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Por isso, Senhor, que todo pensamento seja levado cativo a Ti nesta hora. Pai, nós repreendemos todo espírito de dispersão nesse lugar. E que possamos, Pai, mais uma vez ser ministrados por aquilo que está no Teu coração. Que eu seja apenas um instrumento usado por Ti para comunicar aos meus irmãos, a minha vida, Senhor, aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Usa-me pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Imagine a seguinte cena. Você recebe uma herança, pode escolher de quem você quiser, mas você recebe uma herança e, ao receber essa herança, está lá um caixote muito grande, uma caixa muito grande com muitas coisas que foram deixadas para você. Isso aqui é para você. Está lá escrito teu nome, o testamento foi feito, está tudo lá, está comprovado que é para você. E não você mexer naquelas coisas e você, uma coisa aqui que te chama atenção, outra não e tal e tudo mais, outra te traz lembranças, né, e de convívio com aquela pessoa que deixou aquela herança para você, que lembrou de você, você verifica ali algumas questões, mas uma coisa te chama a atenção. Tem ali um rolo, papel enrolado. E quando você desenrola esse papel, algo também te chama a atenção. Porque naquele papel está uma pintura. Uma pintura que você já viu exposta em algum lugar. Uma pintura de um pintor muito famoso. Escolha o pintor que você quiser. Mas um pintor muito famoso. E quando você continua, ao terminar de desenrolar aquele papel, né, você se assusta, porque você vê que aquela pintura, ela está assinada. E ela está assinada justamente por esse pintor, que é aquele que fez aquela pintura. Mas há uma questão aí. Você não sabe se aquela pintura ela é verdadeira ou ela é apenas uma cópia, uma reprodução. Você não sabe, você talvez olhe para o contexto da pessoa que te deixou aquilo e a primeira coisa que vem à sua mente é: não, isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui não é verdadeiro. Mas algo te chama a atenção. Tem uma assinatura aqui nesse negócio. Tem uma assinatura nessa pintura. Ela pode ser falsa, mas ela pode ser realmente dessa pessoa que é muito famosa. Ela pode valer nenhum dinheiro, mas ela pode valer milhões. Isso inquieta você. Isso traz, né, uma ansiedade, uma angústia ao teu coração, porque ela pode ser uma cópia, mas ela pode também valer milhões. O que você precisa fazer para descobrir se ela é falsa, é uma cópia, ou se ela é original? Vamos, pessoal, nós moramos na fronteira. Hã? O que você precisa fazer com esse quadro, com essa pintura? Hein? É pegadinha, né, pastor? Não vou falar, vou esperar alguém dizer aí. Sério, é sério. Contei a história para você já. Hã? Precisa levar num especialista, não precisa? Precisa levar para alguém que autentique aquilo. Alguém que olhe para aquilo que você ganhou, para aquilo que você recebeu, né? Analise e possa dizer para você se ela é apenas uma cópia que você vai olhar e vai lembrar
né, daquela pessoa, ou se você vai lembrar mais ainda daquela pessoa. Não, eu não sou assim, eu vou todo pelo sentimento mesmo. A mente está sendo transformada, né? Vai chegar nesse nível em nome de Jesus, amém? Mas você precisa levar para esse especialista. E o que o especialista faz? A palavra já diz, ele é especialista. Ele estudou sobre aquilo. Ele é um profissional daquela área. Ele pega aquele seu quadro, ele pega aquele seu papel e ele vai olhar detalhes. Eis que a notícia chega. E você corre, o cara te liga e diz, vem aqui que eu tenho uma notícia para você. E você diz, ela é boa ou é ruim? Não, eu só vou dizer com você chegando aqui. Ai, pastor, conta logo. Eu não sei, querida, a herança é tua, eu só estou contando uma história. Se a pessoa te deixou, se é original ou não, a questão é sua, né? Mas você chega lá, depois dessa pessoa analisar, dela ter comparado, dela ter olhado a assinatura, dela ter visto e tal e tudo mais, a notícia que você recebe, ela é uma obra original, ela vale milhões, e o especialista chega e autentica aquilo, porque a palavra dele tem valor. A palavra dele tem poder, ele é um profissional da área. Então ele mete o seu carimbo ali, né? Ele vê que a pessoa que deu para você, ela tinha a propriedade legal daquela questão, daquele quadro, e você recebe aquela obra de arte. E você recebe aquilo com carimbo de aprovação, que significa muito, é a diferença entre um papel enrolado que você tinha naquela caixa, naquele caixote que você recebeu, que talvez num primeiro momento sem valor nenhum, mas agora autenticado, agora carimbado, vale centenas e milhões de dólares. Vale muito dinheiro. E por que eu fiz essa alusão com você? Que conclusão nós podemos chegar nessa história? O certificado de aprovação, de autenticidade dessa pintura, dessa obra, dessa obra que você levou, ela se baseia, o cara se baseou unicamente naquilo que ele estudou nas obras conhecidas daquele autor. Ele olhou como é a sua assinatura, ele olhou como ele usa o pincel, ele olhou como são os traços que ele faz, e aí por diante. Toda aquela autenticidade, tudo aquilo que o carimbo carrega, que o nome daquele especialista ao assinar carrega, vem de ele ter estudado a obra daquele autor, ter olhado para a vida daquele autor, como ele desenvolveu a sua vida de pintor, como ele pintou os seus quadros, e agora ele trouxe autenticidade. Ao comparar uma obra com a outra existente daquele grande artista, ele pôde autenticar justamente porque ele estudou, ele conhecia. Como nós podemos conhecer a vontade de Deus em determinadas situações? Como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Deixa eu dizer para você que é muito mais simples do que você imagina. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Se quer ser um especialista com relação à vontade de Deus, estude as obras de Jesus, leia os evangelhos. Ele é o mestre artista. Veja a sua marca registrada, Mateus, Marcos, Lucas, João, e em toda a palavra, na realidade, profecias a seu respeito, mas a sua obra especificamente nos evangelhos. Leia sobre isso, veja livros que tenham registro das suas realizações, de tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo que ele realizou enquanto esteve nessa terra. Consulte, se torne um especialista acerca daquilo que Jesus fez. Busque através da palavra do Senhor essa experiência das suas realizações, que tornam possível hoje nós vivermos com uma mente renovada. Que tornam possível hoje nós vivermos olhando
para as situações e para as adversidades com uma mente renovada. Vivendo, como nós frisamos aqui várias vezes, a vida cristã normal. A vida cristã proposta para as nossas vidas, moldada pela revelação do coração do Pai, do coração daquilo que o Filho demonstrou no seu ministério, na sua caminhada, nessa terra das suas realizações. Conforme a sua palavra revela cada uma das suas obras, cada um dos seus feitos, as pessoas que foram tocadas. Se um problema surge, se as pessoas chegavam até Jesus, o que acontecia? Como Jesus agia diante das situações que eram trazidas até Ele. Como Jesus manifestava o poder do Pai através da sua vida, através das situações que chegavam até Ele. Estude sobre Jesus. Leia sobre Jesus. Seja um expert sobre Jesus. Quando as pessoas chegarem diante de você, carregadas com inúmeras situações e circunstâncias, com Satanás e suas obras sobre a vida das pessoas, você vai poder, como um especialista daquilo que Jesus já fez na vida de outras pessoas, conhecer a obra do grande mestre e não olhar para as obras falsas e com o poder e autoridade destruir as obras do diabo na vida daquelas pessoas. Mas você se torna um especialista a partir do momento que você conhece as obras de Jesus. A partir do momento que você observa que Jesus curava todos os que iam até Ele. Que Jesus libertava aqueles que iam até Ele. Que Jesus promovia algo diferente na vida das pessoas que chegavam até Ele. Que criam nele. Elas saíam dali com uma experiência nova para a sua vida. Você sabia que isso está à sua disposição? Você sabia que isso está à nossa disposição? Quantas vezes as pessoas chegam com situações até nós, mas nós não sabemos o que Jesus pode fazer por elas, porque nós não conhecemos os feitos de Jesus. Nós não experimentamos os feitos de Jesus. Nós não vivemos no nosso dia a dia os feitos de Jesus. Olhar para as suas obras, olhar para os seus feitos, para as suas realizações, queridos, isso estabelece um precedente tanto para as nossas vidas. Porque a sua palavra diz que obras maiores faríamos. Obras maiores faríamos. E muitas vezes você dá ouvidos ao que o diabo está falando. Quem é você? Ele eu conheço, ele era Jesus, o Filho de Deus, mas você quem é? Você também é um filho, uma filha de Deus. Você também já está revestido de poder e autoridade. Você também já tem a palavra do Senhor sobre a sua vida. Você também já recebeu a autoridade para pregar o Evangelho. Você já recebeu a autoridade para curar, para libertar. Você também é um filho de Deus. Conhecer as obras de Jesus, examinar o que Jesus fez, as pinceladas que Ele deu durante a sua caminhada na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma vai nos levar a viver, a caminhar de uma forma diferente, a experimentar coisas diferentes, os resultados que também Ele experimentou, a vivência que Ele também teve com as pessoas, porque se as pessoas eram curadas, hoje elas também podem ser curadas, amém? Se as pessoas eram libertas de espírito imundos, se as pessoas tinham suas famílias restauradas, se as pessoas experimentavam algo diferente e novo com Jesus, hoje também elas podem viver isso. Ontem estávamos aqui e para honra e glória do nome do Senhor, muitas pessoas aceitaram fazer os encontros de paz. Mas nós não podemos levar um evangelho a essas pessoas, nós não podemos levar esses temas que estão no banner a essas pessoas como algo qualquer. Há poder em tudo isso, há poder,
Porque aquele que fez essas obras no passado, aquele que ajudou, aquele que perdoou, aquele que trouxe paz, aquele que demonstrou amor, aquele que curou, aquele que fez provisão, é o mesmo que quer fazer hoje na minha vida, na tua vida e na vida de todas essas pessoas. É o mesmo. Precisamos conhecê-lo, precisamos experimentá-lo mais ainda. As doenças estão aí. As doenças estão aí, as situações estão aí. Como vamos levar as pessoas a provar de Deus, a experimentar de Deus, daquilo que Jesus tem para a sua vida? Conhecendo os seus feitos e vivendo com autoridade aquilo que está na palavra do Senhor. Doenças que não existiam. Doenças que não existiam lá atrás. Ah, pastor, mas eu li a palavra e aqui não diz que Jesus curou de AIDS. A AIDS não existia naquele tempo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Nós acabamos de cantar aqui. O autor da história continua vivo e continua curando, seja a doença que for, seja a situação que surgir. Amém? Sabe, queridos, não é uma questão do que está escrito, do que não está escrito. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo Deus. Ele continua nos proporcionando coisas maravilhosas. Não vamos dar às pessoas uma mensagem apenas em palavras. Não vamos dar às pessoas uma mensagem apenas em palavras, mas como diz 1 Coríntios 4:20, mas também em poder. Em poder. Próximo slide, querido. Pois o reino de Deus, vamos ler juntos? Pois o reino não consiste, mas... É muito bom falar de Jesus para as pessoas, é maravilhoso ver as pessoas sendo tocadas pelo poder do Evangelho, é maravilhoso ver as pessoas. Ontem, quando a gente observava uma ou outra situação, e a gente via as pessoas prestando atenção naquilo que estava sendo exposto, e a gente vendo as pessoas tomando uma decisão, isso traz uma alegria tão grande ao nosso coração, à nossa vida, e quando são pessoas amigas, são familiares, isso ainda traz muito mais. Mas o texto diz que o reino de Deus não consiste apenas de palavras, mas de poder. De poder. E isso nós precisamos levar às pessoas. Uma coisa que nós precisamos deixar claro é que se existe um problema, isso nunca é da parte de Deus. Deus não é o problema. Deus não é o problema. Existe uma situação para ser resolvida. Você já estudou, você sabe o que Deus pode fazer e como Ele quer te usar para romper com aquela circunstância, para acabar com aquele problema, para trazer cura àquela situação. Disponha-se a isso. Ele não é o problema. Ele não é o problema. A provisão dele para a vitória completa por toda a eternidade já foi conquistada lá na cruz, amém? Já foi conquistada no Calvário e está em pleno vigor hoje, até a sua volta nesta terra. Isso foi para um passado distante. Isso foi para quando a igreja era mais assim ou mais assado. Isso foi para a geração tal. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O nosso Deus continua desejoso por fazer coisas sobrenaturais hoje, nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão em nossa volta. Sabe, queridos, o nosso erro em geral é criar explicações, dar explicações para tragédias, para situações, para dificuldades, circunstâncias que não foram criadas por Deus. Você já viu as pessoas dizerem assim: mas se Deus existisse, tal coisa não aconteceria. E quando nós começamos a analisar aquela desculpa, aquela colocação, a gente vê que Deus não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Por que veio aquele
aquele tsunami? Por que veio aquele terremoto? Por que veio aquela situação? Se Deus fosse Deus, isso não agiria, isso não aconteceria. Veio porque Deus criou tudo perfeito, mas o homem tem destruído tudo. Deus não tem nada a ver com as situações. Se Deus é Deus, por que o meu casamento acabou? O problema não foi Deus. E assim as pessoas vão criando uma série de explicações, mas esse tipo de raciocínio apela para aqueles que não têm a mente renovada, aqueles que não foram ainda, não experimentaram o poder de Deus, não tem nada a ver com Deus. Não se encaixaram ainda no estilo de vida que experimenta o poder de Deus. Conhecem alguma coisa de ouvir falar, mas não de andar com Ele, não de experimentá-lo dia a dia num relacionamento profundo. Mas isso não faz parte da minha história e da sua história com Ele. Muitas vezes o que tem nos faltado é ousadia. Muitas vezes o que tem nos faltado é confiança, é valorizar aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, crer naquilo. E saber que há um mistério nisso tudo que quer ser revelado. E Deus quer usar a nossa vida para que isso aconteça. Na vida das pessoas que Ele tem enviado até nós. Permita isso. Permita isso acontecer em você e através de você. Sabe, queridos, algumas coisas Deus fará conosco e outras Ele fará sem nós. Deixa eu te dar um exemplo. Existem algumas coisas que estão no coração do Pai que não serão feitas se nós não fizermos a nossa parte. Eu não estou dizendo para você que Deus não é capaz de, não é isso que eu estou falando. Mas existem algumas coisas, e eu quero citar para você, que estão no coração do Pai, mas que não serão feitas se nós não fizermos a nossa parte. Outras acontecerão. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém, mas que todos cheguem. Qual é a nossa parte, igreja? Qual é a nossa parte, igreja? Não. Você já está aqui, você já se arrependeu. Você acabou de cantar que vai com o Senhor. É levar outros a se arrependerem. Levar outros a experimentar isso. Ele conta conosco, lembra, cooperadores com Cristo? Ele conta conosco para que isso aconteça. A vontade de Deus é que todos venham a Ele. Que todos venham a Ele, mas sem a nossa cooperação pregando o Evangelho do Reino, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Você quer ficar cantando quantos anos? O Rei está voltando. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Nós somos culpados. Porque nós não temos feito a nossa parte. Nós não temos feito a nossa parte da cooperação. Isso simplesmente não vai acontecer, embora seja a vontade de Deus. Nós precisamos levar o Evangelho para que as pessoas se arrependam da vida que estão vivendo. Quando nós perseguimos algo que a Bíblia promete, e não vemos uma barreira ser rompida, uma resposta acontecer, a maioria das pessoas tende a supor quando vê isso, isso era a vontade de Deus. Isso era a vontade de Deus. Eu preguei tanto para fulano, mas aquele é um coração duro, aquele vai para o inferno mesmo. Que a Bíblia diz que a porta é estreita, né? Nem todo mundo vai passar. Essa é a tua vontade. Você já formatou, você deu explicações
as situações. Você já está justificando uma situação. Eu orei tanto por aquela pessoa e ela não foi curada, ela morreu. Essa era a tua vontade, que ela fosse curada. O nosso papel é orar. O nosso papel é demonstrar o que está na palavra, o poder de Deus. A vontade dele vai prevalecer. A nossa cooperação é, ao estudarmos os grandes feitos de Jesus, levarmos isso à vida das pessoas. Trazermos isso à vida delas. Ele é soberano. Nem sempre entenderemos por que ele escolheu outro caminho. Por que ele fez de outra forma, é outro caminho, porque nós estamos pensando assim. Porque nós definimos que o caminho era aquele, mas quem disse que o caminho era aquele? Quem disse que seria daquela forma? O que cabe a nós é provarmos da vontade de Deus. Experimentarmos a cada dia da vontade de Deus. Porque Ele é Deus. E precisamos confiar nele a despeito da sua vontade, das circunstâncias, das situações. Sabe, queridos, sem uma mente renovada, nós tendemos a nos esconder atrás, muitas vezes, de uma verdade mal colocada, mal empregada. Porque aquilo é a verdade que nós queremos, é a vontade que nós queremos. Isso muitas vezes é o mesmo efeito de uma mentira. Isso produz engano na nossa vida. Mas eu usei um texto aqui, numa das ministrações que você vai lembrar, e cabe como reflexão nessa situação, nessa colocação que eu fiz, porque de modo oposto a essa questão de muitas vezes querermos que a nossa vontade permeie as coisas, de modo oposto os discípulos, quando não conseguiram libertar aquela criança endemoniada que precisava tremendamente de uma cura, de uma libertação, a sua família estava desesperada, seu pai desesperado, eles não presumiram que essa foi a vontade de Deus que ela não fosse liberta. Essa foi a vontade de Deus que isso não acontecesse. Felizmente para aqueles discípulos, houve alguém naquela família que foi além, que rompeu. Abra aí Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29, só para você lembrar. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: olhe aqueles que querem dar explicações às coisas, aqueles que querem justificar as coisas. Ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo?
Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quantas vezes já desistimos de orar por situações porque não aconteceu? O exemplo dos discípulos nos mostra uma coisa: eles não arrumaram uma justificativa para aquela família. Mas o exemplo desse pai nos mostra uma outra situação. O pai daquele menino dá um passo além. O pai daquele menino vai até Jesus e clama para que Jesus fizesse algo na vida do seu filho. Queridos, o Senhor continua esperando por aqueles que rompem, por aqueles que vão além e não se conformam com as situações diante de si. Com aqueles que olham para as circunstâncias e já oraram 2, 3, 4 vezes, oraram várias vezes, mas continuam orando, crendo que Deus vai fazer algo na vida daquela pessoa. Esse homem creu e ele experimentou o milagre. Os discípulos não puderam fazer, mas Jesus realizou aquele milagre. E quando eles viram aquilo, e quando Jesus saiu daquele lugar, eles perguntaram: mas como? Quantas vezes questionamentos vêm à nossa mente? Quantas vezes questionamentos vêm para abalar a nossa fé, a nossa confiança? Mas eu disse para você agora há pouco, e não tenho cansado de repetir: Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus e nós precisamos crer. Aquele homem chama Jesus de lado e pede para que Jesus faça algo pelo seu filho. Que diante das circunstâncias nós fiquemos inquietos, nós não nos acomodemos, nós não arrumemos explicações, justificativas, mas que possamos ir para o nosso quarto: Senhor, por que ainda não foi curado? Senhor, por que ainda não aconteceu? Eu creio em milagres, eu creio no teu sobrenatural, eu creio no teu agir, eu creio que tu podes me usar como instrumento. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando. É chamar o Senhor de lado, é chamar o Senhor no nosso lugar secreto, no nosso lugar de oração, e continuar clamando, porque Ele continua sendo Deus, porque Ele continua querendo fazer maravilhas na vida das pessoas. Queridos, uma mente renovada segue nessa direção, ao invés de buscar motivos, de buscar justificativas. Sabe, algo mais que precisa ser abraçado, algo mais que precisa ser vivido, praticado, para que esse aspecto da vontade de Deus seja plenamente realizado. É nós estarmos em todo tempo com o valor, impregnado no nosso coração do céu na terra e da presença de Deus manifesta através da nossa vida. O quanto você ama ao Senhor, o quanto você tem se relacionado com o Senhor, o quanto você deseja o Senhor na sua vida e na vida das pessoas. Qual é o preço que você tem pago diariamente por isso? Jesus diz aos seus discípulos: essa casta só sai por meio. Quanto você tem orado? O quanto nós temos orado? O quanto nós temos clamado? O quanto nós temos jejuado? O quanto nós temos buscado a presença manifesta do Senhor? Tudo está ligado a essa presença manifesta. Tudo está ligado a essa aliança, a esse agir, a esse face a face que precisamos ter diariamente com o Senhor, a essa busca constante dEle. Deus estima por esse relacionamento, deseja esse relacionamento, quer essa intimidade todos os dias da nossa vida. Mas o quanto temos desejado isso? O quanto temos ansiado por isso? Precisamos ir para a prática, precisamos ir para a aplicação prática das coisas. Como eu sempre digo para você, essa pode ser apenas
mais uma ministração nas tantas ministrações que você já ouviu na sua vida. Mas ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar o seu viver com o Senhor. Ela pode mudar a forma de você ver e viver as coisas. Nós queremos assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Eu desejo isso na minha família. Eu desejo isso na minha célula. Eu vou começar agora o encontro de paz. E isso vai acontecer porque a palavra do Senhor diz. Toda a série das ministrações falou sobre isso. O quanto você tem se relacionado com esse Deus sobrenatural. O quanto você tem experimentado esse Deus sobrenatural. Sabe, queridos, o mundo de Deus funciona diferente. As coisas com Deus funcionam de uma forma diferente. Ele nos deu permissão e uma ordem para buscarmos o seu mundo, para moldar esse mundo. Mateus capítulo 6, verso 10. Vamos ler? Venha, seja feita assim na terra. A sua vontade é para ser feita aqui dentro do prédio? Hein, igreja? A sua vontade é para ser feita dentro da sua casa, na sua célula? Também, mas a sua vontade é para ser demonstrada lá fora. O seu poder é para ser demonstrado lá fora. O agir sobrenatural do Senhor, Ele quer manifestar nesse mundo caído, nesse mundo derrotado, nesse mundo que corre todos os dias em busca de paz, em busca de provisão, em busca de ajuda, em busca de almas que estão necessitando, estão carentes de algo que elas não sabem o que é. Assim na terra como no céu, pode ser uma frase de efeito que vai ficar, pode começar a circular nos adesivos de carro, pode ser mais anotações que você fez ao longo da sua história, mas pode ser o sobrenatural, o divisor de águas na sua existência como filho de Deus, no seu viver como filho de Deus. Essa é uma posição revolucionária que nos foi designada. Os propósitos dele, nos incluir, querer a nós como participantes disso tudo. Ele pode fazer tudo diretamente. Ele pode curar da forma que Ele quiser, mas Ele nos quer como cooperadores. Ele nos quer juntos nesse propósito de transformação de uma cultura estabelecida, de uma sociedade caída, de uma sociedade tomada por Satanás. Não devemos nos conformar, não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. As coisas são assim mesmo. Não são assim. Mas como nós lemos lá no texto, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Quanto temos experimentado? Quanto temos experimentado? Quanto temos vivido realmente do que a palavra do Senhor diz a nosso respeito e daquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Não há transformação no mundo que nos cerca, no mundo que está em nossa volta, se não houver uma transformação na nossa vida, na nossa mente. Não há transformação. Às vezes nós queremos que as coisas mudem, que as pessoas em nossa volta mudem, mas o que precisa mudar é o que está dentro de nós. O que precisa mudar são as nossas atitudes, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de agir no reino, com o rei desse reino. O que precisa mudar é justamente
a nossa postura diante das circunstâncias, diante das situações. E isso vai mudar a partir da nossa intimidade com Deus, a partir do nosso relacionamento com Deus. Sempre recriaremos em nossa volta a realidade que estamos vivendo. Que realidade você tem vivido? Que realidade tem tomado a sua mente, o seu coração? É isso que produzirá, é isso que você reproduzirá na vida das pessoas, na vida da sua família. Eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, eu ouço as músicas, eu sou recebido ali, é um lugar tão aconchegante, é tão gostoso, e isso e aquilo e tal e tudo mais. Mas como está o seu relacionamento com Deus? Qual é a realidade desse viver? Como você tem vivido isso? Sempre recriaremos ao nosso redor a realidade que existe dentro de nós. Lembre disso. Grave isso. A boca fala, nada muda se nada muda. Queremos ver a família transformada, queremos ver o casamento mudado, queremos ver os filhos voltando para a igreja ou servindo a Deus como nós, queremos isso e queremos aquilo, mas como está a realidade dentro de nós? Como está o nosso viver? As atitudes expressas em Mateus capítulo 5, verso 3 ao verso 12 são um ótimo ponto de partida, e eu não posso encerrar sem ler isso com você. Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. As atitudes do reino é um ótimo ponto de partida. Buscar as atitudes do reino é um ótimo ponto de partida para a nossa vida. Que realidades temos vivido? Porque são essas que recriaremos. Deus está procurando por uma geração que Ele possa usar como edificadores do seu reino. E Ele já tem encontrado e vai encontrar muito mais na vida dessa comunidade, em nome de Jesus. Homens e mulheres edificadores, a fim de realizar os propósitos que Ele pretende para essa cidade, para essa fronteira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Mas olha o que diz a respeito de quem é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos a luz do mundo e como tal,
como cidade edificada, como igreja do Senhor, como igreja de Cristo, estabelecida, precisamos atrair as pessoas até nós. Nós não seremos a luz do mundo, talvez um dia eu serei a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, amém, igreja? Nós somos a luz do mundo, e como tal, edificados no Senhor, atrair os perdidos, atrair as pessoas que estão precisando realmente de Jesus, e elas não sabem disso, elas só têm uma angústia, elas só têm um anseio na sua alma, mas essa luz precisa atraí-las, essa luz precisa atraí-las, isso é vital, para trazer segurança, para trazer cura, para trazer libertação, isso é vital que aconteça, precisamos viver isso, isso é necessário. Isaías capítulo 60, Isaías 60, do verso 1 ao verso 5, diz assim: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Palavra do Senhor. Levante e resplandece. Levante e resplandece, igreja do Senhor, a tua hora é chegada. Levante e resplandece, nós somos a luz do mundo. Mas Mateus capítulo 5, verso 13 diz que nós também somos o sal da terra. O sal da terra. Você é o sal da terra. Quem gosta de comida aqui sem sal, totalmente sem sal? Olha o que a palavra do Senhor diz: vocês são. O abençoado, a abençoada que você disse que era a luz do mundo, chama ele de sal agora. Mas olha o que o texto diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como tornar salgado outra vez? Novamente somos nós. Nós somos o sal da terra. Nós devemos acrescentar sabor à vida das pessoas. Nós devemos levar Jesus à vida das pessoas. Nós devemos levar essa mudança da história delas, da vida delas. Porque nós somos a luz, nós somos o sal. Quando chegar alguém assim na minha célula, acho que esse é o sal, acho que esse é a luz. Não, você é, eu sou. Nós somos, diz a palavra do Senhor. Enquanto nós guardamos isso para nós mesmos, enquanto nós guardamos isso para nós mesmos, esperando que as pessoas cheguem até nossa célula, esperando que as pessoas passem aqui na rua Tarobá, não, agora o estacionamento vai aumentar, mais gente vai chegar. Enquanto nós ficarmos esperando por isso, a palavra diz que esse é o sal insípido, sem sabor, não produz nada. Nada acontece tendo ele ou não tendo. As pessoas vão chegar, elas vão abraçar os nossos valores, elas vão ver que nós somos legal, que nós somos bacana, que a gente ama as pessoas. Os cooperadores recebem tão bem eles na porta, não tem como chegar. Sal insípido. Sal insípido. É a cidade que está no monte, mas não brilha. Mas não brilha. Mas esse não somos nós, amém? Que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para essa igreja.
Dias atrás eu estava numa conferência profética lá em São José dos Campos. E eu via um testemunho de um pastor que durante muitos anos, mas muitos anos, eu não lembro exatamente agora se ele falou quanto tempo ou se ele falou, eu não lembro, mas eram muitos anos. Uma igreja tradicional, vivendo a sua liturgia, vivendo a sua comunhão gostosa, né? Crescia um pouco, diminuía um pouco, crescia outro pouco, diminuía outro pouco, e essa foi a história dessa igreja durante muitos anos, mas muitos anos. Mas houve um remanescente fiel, houve um grupo que desejou experimentar mais de Deus. Houve um grupo que entendeu o que é ser luz do mundo e sal da terra. E esse grupo começou a viver realidades e recriar em volta deles essas realidades. As realidades do reino. E começou a incendiar aquela igreja, e começou a incendiar, e eles passaram a ser uma igreja em células também, e Deus começou a agir, e Deus começou a mover, e algo sobrenatural aconteceu na vida daquela igreja. Em um ano, 950 pessoas se converteram ao Senhor naquela igreja. Em um ano. Eu não estou falando de uma igreja na África, eu não estou falando de uma igreja nos Estados Unidos, não, eu estou falando de uma igreja em Mauá, no interior de São Paulo. Mas essa igreja entendeu o que é ser luz, essa igreja entendeu o que é ser sal. Deus tem a mesma coisa para as nossas vidas. Deus não tem filhos prediletos, amados. Deus se revela e se manifesta àqueles que o buscam. Aqueles que o desejam, aqueles que o querem. Deus faz coisas maravilhosas com aqueles que o buscam. E Deus tem propósitos muito, muito maiores do que qualquer coisa que nós podemos pensar ou imaginar para as nossas vidas, para essa comunidade. Deus tem propósitos grandes, inimagináveis. Mas primeiro nós temos que ser luz e ser sal da terra. Primeiro nós precisamos desejá-lo, porque o nosso papel, ele é multifacetado. Nós estamos em várias situações, em várias áreas, em vários lugares dessa cidade. Então Deus quer nos usar das mais variadas formas, nas mais variadas situações, para demonstrar o seu poder. Ele nos quer vivendo uma vida santa, sim. Ele nos quer vivendo uma vida de compaixão, sim. Uma vida de poder, sim. E tudo isso é possível através dessa intimidade, desse relacionamento com Ele. Sal da terra, luz do mundo. É isso que Ele quer de nós. Que nós possamos obedecer ao Senhor nessa parte da sua palavra, da sua vontade, da sua missão. O que vai tornar possível que as pessoas que estão lá fora, que os 950, que os 1.500, que os 5.000, que quantos o Senhor mandar, possam ver através da nossa vida e digam: eu desejo esse Deus na minha vida. Isso é através da minha vida, isso é através da sua vida. Ele quer fazer. Ele conta comigo, Ele conta com você para mudar a história dessa cidade, para mudar a história dessa fronteira. Amém, igreja? Coloque-se de pé. Que nós possamos se tornar o povo que Deus quer que nos tornemos. Provando da sua vontade. Não sendo apenas mais uma frase que ficou na história das nossas ministrações, das nossas séries. Que nós possamos, como vimos na semana passada, dizer sim àquilo que já está no coração do Pai. Que nós possamos dizer o amém para aquilo que Deus já sonhou a nosso respeito, seja individualmente, seja como célula, seja como macro, igreja do Senhor estabelecida nessa fronteira. Qual é a sua resposta ao Senhor?
Que realidades você tem vivido? Lembre, você vai recriar em sua volta aquilo que você tem vivido. Mas as pessoas crerão no Evangelho. As pessoas se arrependerão, as pessoas confessarão ao Senhor Jesus. Quando nós, povo de Deus, nos tornarmos o que Deus sonhou. O que você tem feito para se tornar o que Deus sonhou? O que você tem feito para se tornar o que Deus sonhou? As pessoas desejam viver o que você tem vivido. As pessoas desejam experimentar o que você tem experimentado. Você pode ser alguém que está sendo bem sucedido na sua profissão, nos seus negócios. Mas a Bíblia diz: louco, amanhã pedirão sua alma. Nós não sabemos o dia de amanhã. E aí? O que adiantou? Qual foi o legado que você deixou? Quantas pessoas você tirou do inferno? Quantas pessoas foram curadas através da sua vida? Quantos casamentos foram refeitos? Quantos lares foram restaurados através da sua vida? Quantas famílias voltaram a ser família a partir da luz que foi você brilhando lá naquela casa, naquela família, naquele lugar? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Viva a realidade do reino. Viva primeiro você na terra como no céu, e isso vai reproduzir na vida de todos aqueles que estão em sua volta. Não vai parar de chegar gente na sua célula. Comece a preparar os líderes, porque vai multiplicar, porque vai crescer, porque as pessoas serão curadas, as famílias serão restauradas, as pessoas serão libertas. O Senhor vai agir através da sua vida e vai romper, e a célula vai multiplicar, e as pessoas chegarão, e o Senhor vai ser glorificado. E o Senhor vai ser glorificado. Mas pague o preço. Pague o preço no seu tempo com o Senhor. Não saia correndo de manhã cedo. Não saia correndo. Tire o teu tempo com os... Mas eu estou cansado. O Senhor renova as tuas forças. Ele faz o seu dia ser muito tranquilo. Creia nisso. Creia nisso. Mas tenha o seu tempo com o Senhor. Viva essa realidade com Ele. Põe as suas duas mãos no seu coração e comece a fazer a sua oração ao Senhor nessa hora. Qual é a oração que você faz nessa hora? Comece a fazer. Qual é a oração que você faz nessa hora? Diante dessa palavra, diante dessas verdades. Qual a oração que você faz ao Senhor nessa hora? As pessoas crerão no Evangelho quando nós, povo de Deus, nos tornarmos o que Deus sonhou. Pai querido, faz isso na vida da comunidade da graça. Faz isso. Tuas mãos, ande abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés,
abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua amor.